Olá galera do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E o vídeo de hoje nós vamos ver o que? Sobre intervenções fora de época, né? Estamos chegando em uma época do ano em onde as pessoas começam a mandar muita mensagem, né? Diogo, eu posso fazer isso na minha planta? Posso fazer isso na minha planta? A minha planta está assim, eu posso fazer isso? O que seriam essas intervenções fora de época? Quais intervenções eu poderia fazer, quais eu não poderia fazer, que ganho eu vou ter fazendo intervenção X ou intervenção Y, como que vai ficar essa questão aí? Vamos ver tudo sobre isso neste vídeo. Estamos tendo aqui uma estrutura nova aqui, ó, no nosso fundo, ainda não está pronto, mas espero que fique legal aí. Daqui uns dias nós vamos ver aí esta arte aqui um pouco mais elaborada. Beleza pura? Vamos falar sobre intervenções. Primeiramente, pessoal, o que é uma intervenção? Né? Intervenção, essa palavra intervenção, interessantíssimo essas questões de palavras, né? Elas sempre, se a gente for ramificar as palavras, elas sempre vão nos trazer muitas coisas interessantes. Intervenção. Uma coisa está indo para um lado e de repente a gente intervém para quê? Para que se transforme em outra coisa ou para que tome outra direção. Isto seria aí para a gente poder falar sobre essa questão de intervenção, né? A gente intervém numa planta na elaboração de um bonsai. Agora, temos questões aqui. Essa intervenção que eu quero fazer na minha planta é uma intervenção em um bonsai pronto, em uma planta pronta, ou é uma intervenção em uma planta que está sendo construída? Qual vai ser o intuito da minha intervenção? Qual que será esse intuito dessa minha intervenção? Épocas do ano, pessoal, é muito importante a gente levar em consideração as épocas do ano, porque, vejam bem, aqui na minha região, Minas Gerais, sul de Minas, hoje está calor, né? As plantas têm muito a ver com a temperatura, como por exemplo, os meus pitecos aqui, eles estão se desenvolvendo, ó, a gente vê aqui brotinhos saindo, mas ao mesmo tempo a gente vê folhas amarelas, até caiu isso aqui, ó. Essas folhas amarelas vêm de onde? Vem porque o piteco é uma planta caduca. Aqui, ó, folhinhas amarelinhas. É nítido. Chegou a estação aí, meados de outono, início de inverno, os pitecos amarelam as folhas mesmos, principalmente as folhas mais velhas. Isso é sinal que a planta está vivendo o tempo dela. O tempo do quê? Dela caducar. Algumas outras plantas, como o jabuticaba também, ó. Estamos vendo aqui essa jabuticabeira, ó. Tá bonita, né? Chique. Fizemos uma intervenção nela não tem aí muito tempo. A brotação veio, cresceu, encheu a minha planta de folhas e parou. Não temos aqui mais um crescimento. Não temos aquele crescimento que é nítido da planta, que a gente intervém na planta, de repente a planta está ali crescendo e se desenvolvendo. Então, antes da gente pensar nessa questão de intervenção fora de época, a gente precisa entender como as nossas plantas estão. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa esses dias, ela perguntou: Diogo, eu quero fazer um transplante e podar os galhos da minha planta. Eu posso fazer isso nesta época? Eu perguntei, como é que está a temperatura aí? Ela está abaixo de 10 graus. Ela queria fazer um transplante, fazer uma poda dos ramos, por quê? Ela já ia fazer o transplante sem poda de raízes, ia passar a planta para um outro vaso um pouco maior para ela se desenvolver e ia podar os galhos para já ganhar uma bifurcação. E o que acontece com a planta, né? Com essa temperatura baixa, metabolismo da planta funcionando quase que no zero, né? Ela faz a poda de galhos e faz esse transplante. Na retirada dessa poda de galhos, a planta já vai perder ali muita energia, já vai perder ali o pouco que ela tem para poder passar durante esse inverno. A planta provavelmente não vai ter brotações, ela pode perder galhos, pode ali haver perca de galhos, por quê?
cortou uma parte da planta ali onde ela teria ali uma energia armazenada para poder passar durante esse inverno. OBS, eu nem sei qual espécie seria essa, né? Então isso não é recomendado. Mas, Diogo, eu vejo você fazendo muitas intervenções nas suas plantas. Eu vejo você fazendo transplantes, eu vejo você fazendo podas. Então, como que você fala que nessa época eu não posso fazer intervenções nas minhas plantas? Este é o X da questão. Você precisa ter familiaridade com as plantas que você está trabalhando e o porquê desta intervenção que você está fazendo. Porque quando nós fazemos intervenção numa planta, nós intervimos para ter ganhos. O que é intervir para ter ganhos? Se eu corto um galho, uma intervenção para ter ramificações. Eu corto um galho, eu quero ter ali uma bifurcação. Eu quero que o meu galho cresça bifurcando. Se eu faço um transplante, como por exemplo a minha planta é essa planta aqui, né? Por exemplo, ela precisa de um transplante, ela está feia, né? Não está se desenvolvendo, tem muitas raízes aqui, eu vou e faço um transplante fora de época. Não vai haver resposta na minha planta. Então, como o metabolismo na minha planta não está reagindo, o que vai acontecer se eu faço isso fora de época? Eu vou perder galhos importantes, a minha planta vai chegar lá na primavera, vai chegar com deficiência de muita coisa, ela vai começar a crescer, mas essa brotação não vem da maneira adequada. Às vezes os galhos que vão se bifurcar, às vezes eles não bifurcam, só cresce uma folhinha aqui, uma folhinha ali. E com intervenções fora de época só existem prejuízos, porque as intervenções fora de época nós perdemos literalmente a saúde da planta. E essa perca de saúde, aquilo que eu poderia, como se diz, se for uma intervenção na época correta, né, a minha planta já vai responder da maneira que deveria responder. A intervenção na época incorreta, ao invés da minha planta responder bem, ela vai gastar a sua energia recuperando a saúde que ela perdeu. E aí existe um atraso muito grande nesse cultivo do bonsai. Grava bem isso que eu falei agora. Se eu faço a intervenção em uma época correta, a minha planta vai responder de maneira correta. Se eu faço a intervenção em uma época incorreta, a minha planta, ao invés dela responder da maneira que deveria, ela vai gastar a sua energia e eu vou gastar o meu tempo para a planta recuperar a saúde que ela perdeu com a intervenção na época incorreta. Mas e agora? Quais que são as épocas corretas e quais que são as épocas incorretas para fazer intervenção? Antes de falar sobre a questão aí das épocas corretas, né, eu gostaria de falar o seguinte. Nós vamos ter aí o nosso evento de lançamento do nosso curso, né? E antes desse evento, para a gente já ir aquecendo para essa live aí, que vai ser um aulão aí de 1, 2 ou 3 horas, ainda não sei, nós vamos fazer aí também algumas lives para a gente ir aquecendo para esse evento aí. E eu gostaria de pedir vocês aí temas que vocês gostariam para essa live. Podas, aramagem, uma live tira dúvidas. Aí eu peço para vocês comentarem aí que tipo de tema vocês gostariam para essa live aí, para a gente já ir aquecendo para o nosso evento de lançamento da nossa escola de bonsai, beleza? Então comenta aí os temas que você gostaria para essas lives de aquecimento, beleza pura? E não se esqueçam de seguir nós lá no Instagram, Bonsai Sul de Minas. Beleza pura? Então agora vamos falar sobre a questão da época. Quais são as épocas para intervenção? Tem planta que eu devo mexer no inverno? Tem planta que eu devo mexer no verão? Atenção! Galera, nós estamos em uma época, final de outono, início de inverno. Em breve nós teremos um vídeo específico para inverno, né? Cuidados específicos no inverno. Mas aqui nós estamos falando das nossas plantas tropicais, ok? Aqui nós vamos deixar os juníperos e os pinheiros de lado. Vamos falar sobre as nossas plantas tropicais. O que seriam essas plantas tropicais? Seriam as nossas folhosas, ok? As nossas plantas com folhas. Essa piracanta, por exemplo, essa planta que nós vimos aqui agora, ó.
Embora nós estejamos no inverno, dá uma olhada aqui, ó, a minha planta está crescendo, soltando brotos. Aí eu pego, olho e falo, o Diogo falou que tem que ver as plantas crescendo, né? Então se a minha planta está crescendo, então quer dizer que eu posso intervir na minha planta. Aí eu pergunto a você, quantos anos você tem de bonsai? Quantos ciclos você já passou com as suas plantas? Diogo, o que é isso, passar ciclos com a minha planta? Por exemplo, se eu tenho 1 ano de bonsai, eu tenho um ciclo com a minha planta. E eu passei ali uma primavera, um verão, um outono e um inverno. Eu tenho um ciclo com a minha planta. Eu lembro muito dessa questão de ciclo, né? Do meu amigo Elvésio. Um grande abraço aí para você, Elvésio, lá de Varginha. Então, se eu tenho esse um ciclo com a minha planta, eu vou saber o quê? Eu vou saber como essas minhas plantas reagiram durante estes ciclos. Se eu tenho 3 anos de bonsai, eu vou ter o quê? 3 ciclos com a minha planta. Então eu já vou ter um caminho percorrido melhor. Eu vou ter uma decoração, né? Decoração no sentido assim de decorar mesmo, de familiaridade de como as minhas plantas passam por estes ciclos. Mas por que eu estou falando isso? Porque é nítido nós vermos o desenvolvimento de uma planta no inverno, outono e inverno, do que quando chega a primavera. É totalmente diferente, galera, o desenvolvimento de uma planta no inverno. Então é diferente. Às vezes você olha e fala, minhas plantas estão desenvolvendo, então eu posso podar, então eu posso transplantar, eu posso fazer ali uma coisa bem drástica na minha planta, eu posso fazer uma poda drástica. Então, a questão dos ciclos vem bem a calhar nessa época, porque eu tenho familiaridade com as minhas plantas. Se você está no início e tem apenas 1 ou 2 ciclos com a sua planta, é aconselhado você não fazer intervenções drásticas. O que seriam intervenções drásticas? Podas drásticas, onde os galhos vão ficar sem folhas, podas drásticas, onde vai ficar só o toco, transplantes com poda de galhos. Isso são coisas que para você que está começando, para você que tem aí 1 ou 2 ciclos com as suas plantas, não fazer neste momento agora. Intervenções fazemos para ganho, para ganhar tempo e para ganhar galhos, ganhar raízes, ganhar saúde para a planta. Como eu disse anteriormente, se nós fazemos uma questão fora de época, ao invés de ganhar, vamos estar perdendo tempo e perdendo saúde. O tempo que a minha planta vai estar, o tempo que a minha planta vai gastar para recuperar a saúde em uma intervenção fora de época é o tempo que ela poderia ganhar com essa intervenção feita na época correta. Aqui eu estou com esse Pithecolobium raiz sob rocha. Dá uma olhada aqui, ó. Galhos saindo, tirando a minha planta da forma. Isso, Diogo, é uma intervenção? Eu posso fazer isso? Pode. Isso aqui praticamente não é uma intervenção. Isso aqui é uma manutenção. A sua planta está crescendo. Você pode muito bem tirar esses galhos, ó, que saem da silhueta para manter a forma do seu bonsai. Lembrando que aqui nós estamos com uma planta já pronta, finalizada. E nós só estamos aqui ajeitando a silhueta da nossa planta. Para quê? Para manter a forma. Dá uma olhada aí, ó. Poucos galhos que eu tirei aqui, a minha plantinha já ganha uma cara nova, ok? E existe também aqui uma distribuição de energia. Aqui não houve nenhum tipo de poda drástica na minha planta. Essa é uma intervenção que podemos muito bem fazer nas nossas plantas nesta estação que nós estamos. Agora, se o caso aqui fosse eu pegar essa planta e querer colocá-la em um vaso menor, onde haveria uma poda drástica de raízes nesta época do ano, é totalmente desaconselhável. E um ponto que eu quero chegar também é o seguinte, o comichão, né? Vocês já viram o comichão? Aqui em Minas, desculpa as palavras, né? Tem um ditado aqui que nós mora no interior, nós mora na roça, eu falo até o mineirês, né?
Aqui nós costumamos falar um ditado aqui que a pessoa tem fogo na bunda, né? Eu até costumo falar isso muito nos vídeos aí às vezes, né? Às vezes a pessoa tem muito fogo na bunda e quer logo ali ver a planta em um vaso pequeno. A planta às vezes está até bonita lá naquele vaso, fala, ah, eu vou fazer uma intervenção nessa planta aqui. E vai lá e poda, ou e passa para um vaso e passa para o outro. Às vezes acabou de fazer uma adubação na planta e já pega e já coloca no vaso e faz outra adubação. Não tem assim um certo critério para isso, né? Ainda mais nessas épocas que nós estamos falando. Então, quando chegamos nesta época do ano, onde as plantas estão com seu metabolismo reduzido, tanto climatologicamente como metabolicamente, agora eu gastei, galera, ó, as nossas plantas estão com metabolismo reduzido, tanto climatologicamente como metabolicamente. Não sei se isso existe, né? Então, como elas estão com essas questões reduzidas, as respostas dela vão ser diferentes. Às vezes as pessoas têm fogo na bunda, que é assim uma coisa, quer que a coisa aconteça. E existe uma frustração nisso aí, né? Porque eu já passei por isso, galera. Eu já tenho aí um caminho no bonsai de mais de 13 anos, né? Eu não comecei ontem. E é um caminho no bonsai de muito estudo, de muito empenho, tenho muito a aprender também, né? Plantas aqui, ó, tô olhando aqui, tem um mar de plantas aqui, ó. Tem muita novidade pro canal ainda, que vai chegar, plantas novas ali, que chegou ali, tem muita novidade. Mas então é o seguinte, eu tenho esse caminho percorrido e eu já passei muito por esse fogo na bunda. Esse fogo na bunda de quê? Vou parar de falar isso, que tem gente que não gosta, né? Tem gente que encara isso como palavrão. De às vezes querer, tá com uma planta lá em um vaso e falar, nossa, eu quero ver essa planta num vaso de bonsai. Vai lá, coloca a planta no vaso de bonsai e de repente se frustrou. Se frustrou por quê? A planta não desenvolveu, soltou um brotinho naquele galho, as outras folhas caíram, a planta definhou e aí a pessoa se frustrou. Ah, eu não sirvo para fazer bonsai porque eu não tenho paciência, que eu não sei o quê. Tudo é aprendido. Agora, nós deixarmos as plantas quietinhas neste período, como por exemplo a minha jabuticaba aqui, ó, estou louquinho para poder levá-la para o vaso. Este ano ela vai para o vaso. Poderia ter feito isso agora? Talvez eu poderia, se eu tivesse dado um pouquinho de ouvido para o foguinho, né? Eu já teria colocado aquela planta no vaso, mas o que vai acontecer se eu fazer isso? Vai acontecer que ao invés de eu ter ganhos, eu vou ter percas. E a minha planta passando por essa época, né, essa é uma época que a gente entra também, que as plantas ficam feias, aí quem está começando também cai meio que em desespero, porque acha que as plantas estão ficando feias por falta de intervenção. Mas essa é a época das plantas ficarem feias. Feias entre aspas, folhas feias, param de crescer. Aí tem gente que coloca adubo na planta achando que o adubo vai fazer a planta crescer, mas esquecem-se do quê? Da época, que nós estamos na época das plantas ficarem feinhas mesmo. De não crescerem, de folhas amarelarem. E elas ficam ainda mais feias se nós fizermos intervenções inadequadas nela. Vamos falar sobre as estações. Por que que eu sempre falo, e muitas pessoas falam, sobre a questão de intervenções no final do inverno, no início da primavera, final de agosto, né? As pessoas costumam muito falar, no final de agosto a gente faz, no final de agosto vai ser a melhor época. Por que final de agosto? As plantas, no final do mês de agosto, que geralmente final do mês de agosto é o início, né? É o finalzinho do inverno, o início do mês de setembro também é um pouco aí do final do inverno e o início da primavera também, as plantas vão começar a acordar, né? Elas começam esse despertar, o metabolismo dela entra na ativa. Então essa intervenção feita um pouco antes desta planta acordar é benéfico, porque a reação da planta vem à tona. Ela já acorda no estímulo ali, certo?
Tá dando para entender? Então vamos aí mais um pouquinho. Algumas intervenções que eu, Diogo, às vezes faço e posto no canal fora de época, é levando em consideração algumas espécies que ainda estão bem nativas. Talvez eu possa complicar um pouquinho isso aí, mas eu vou tentar um pouco explicar. O que é isso, Diogo? Uma espécie bem nativa? Por exemplo, ficus, né? Ficus é uma planta que passa o outono e inverno com um olho aberto e outro fechado. Ele não dorme totalmente, embora alguns durmam, tá? Então, às vezes eu percebo que o metabolismo da minha planta está acelerado, mesmo no inverno. Só que isso tem a ver com a genética da planta e a minha familiaridade com esta planta, tá ok? Não quer dizer que é porque eu estou fazendo e mostrando que tá uma questão assim liberada para todo mundo fazer, né? Ah, Diogo, eu posso fazer, a pessoa vê você fazendo e fala, eu também quero fazer. Se você quiser fazer, por mim você pode plantar até a planta de cabeça para baixo. Não estou dando uma resposta não, viu, galera? É só para entender que todos podem fazer aquilo que quiserem. Mas é preciso ter esse entendimento. A minha intenção com esse vídeo é passar um pouco desse entendimento. Eu espero que eu consiga passar um pouco desse entendimento. Então volta lá. Às vezes eu percebo que o metabolismo da minha planta está acelerado. Ela está crescendo sem parar. Faço uma poda, está crescendo. E as intervenções como, por exemplo, poda drástica, um transplante com poda de galhos. Eu faço isso um pouco antes dos picos de crescimento da minha planta. O que seria, Diogo, esse pico de crescimento da minha planta? Como, por exemplo, as plantas têm estágios de crescimento. Este piteco, por exemplo, aqui, ó, ele começou com esses brotinhos. O que vai acontecer com esses brotinhos? Vão crescer, 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 crescer e parar. Este parar do crescimento desses brotinhos aqui é o descanso, porque a minha planta vai parar com este crescimento para depois ter um outro pico de crescimento. E se você cria uma certa familiaridade, Diogo, será que eu vou conseguir criar familiaridade com minhas plantas? Vai, é só questão de tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, minha planta está com brotinho logo crescendo. Essa não é uma época assim boa para intervenções drásticas, quando a planta está neste crescimento deste brotinho. O legal dessa intervenção é quando a minha planta está no seu estágio onde ela parou, ou pouco antes dela sair com essas brotações. E isso eu só aprendo com a prática. É nítido eu ver aqui o meu brotinho saindo. Meu brotinho vai sair, vai se amadurecer e vai parar. Quando para, é uma boa época, como por exemplo, para fazer várias podas para poder ramificar. Porque a planta não tem assim uma energia voltada para algo. Vou mostrar outra planta para vocês terem uma ideia. Mais um exemplo que vamos ver, pessoal, é este pitecolóbio aqui, ó. Mais um pitecolóbio, né? Por que eu mostro tanto pitecolóbio? O pitecolóbio é uma planta que nos ensina muito a fazer bonsai. E ele é ótimo devido ao tempo ganho também. Ele não é só uma planta boa para se fazer bonsai, como uma planta de crescimento muito rápido. Dá uma olhada, ó, ali naquele outro pitecolóbio que nós vimos anteriormente, nós vimos os brotinhos jovens. Esse aqui é como se fosse um próximo estágio, ó. Meu broto saiu, ok, e ele vai crescendo. É como se esse broto crescesse, vamos dizer, até aqui, né? Cresceu até aqui, ó. Agora começou aqui mais um crescimento, mais uma fase de crescimento. Mas vamos dizer o quê? Que essa planta se estacionasse. Então, seria a hora de eu o quê? Trazer. Ai, aí, tá vendo? Seria a hora de eu vir aqui, ó, com a tesoura, podando e podando e podando. E vamos dizer, Diogo, né, essa planta aqui ela tá bonitinha, ó. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, a triangulação dessa planta? Vamos dizer que agora eu falo assim, uma planta que está sob rocha, tá? Vamos dizer assim, ah, eu quero já fazer a poda nessa planta e fazer um transplante, tirar essa planta daqui e mandar para um vaso. Eu posso fazer isso nessa época do ano? Não. Por que não? Porque a minha planta não vai responder da maneira que ela deveria responder. E não vai ter diferença nenhuma. Não, vai ter uma diferença sim, né?
Se eu fazer isso na minha planta, eu vou ter um prejuízo na recuperação da saúde dela. Agora, se eu não fizer, pode até ser que a minha planta passe durante todo este período sem se desenvolver, mas eu não vou ter prejuízo de saúde eu fazendo na época correta. Nós estamos em uma época assim de mais contemplação, né? E volto a falar, o excesso de intervenções que fazemos nas plantas não vai fazer com que eu chegue no resultado mais rápido, ok? Vamos ter ainda mais um vídeo muito bom sobre essa questão, que vai ser o nosso vídeo de inverno, né? Eu espero ter conseguido passar um pouco, né? Alguns pontos aí importantes sobre essa questão de intervenções fora de épocas. Posso fazer? Ah, sim! Deixa eu falar uma coisa importante. Plantas nitidamente doentes. Não estou falando de plantas estacionadas ou feias por causa do inverno. Plantas nitidamente doentes, com substratos ruins, umidade, plantas definhando devido a alguma doença, sobretudo substrato ruim, né, que eu tenho visto muitas plantas aí plantadas em substratos ruins. Eu posso fazer o transplante no inverno? Aí sim! Você pode fazer o transplante no inverno, mas não precisa podar galhos, faça só o transplante. Por exemplo, a minha planta está lá numa terra, né? Numa coisa ali que está juntando muita umidade, está ficando aquela coisa feia, e é nítido aquela umidade está fazendo mal para a planta, então eu posso pegar essa planta e passar para um substrato melhor. Mas não faça poda de galhos, porque vai haver um prejuízo para a planta recuperar. Ah, Diogo, mas eu só não podar, minha planta vai ficar feia. Deixa ela passar o inverno feia, que quando chegar a primavera vai ter a resposta de você ter deixado a planta passar com um pouco mais de saúde. Salvo plantas que estão aí passando por um processo, por algum tipo de doença. Então você pode ir fazendo um transplante, retirar raízes podres das plantas, é uma coisa assim também. Tem alguma experiência sobre isso aí? Quer conversar um pouco sobre isso? Deixa aí nos comentários. E não esquecendo aí dos temas das nossas lives, ok? As nossas lives de aquecimento aí para o evento do lançamento da nossa escola de bonsai, ok? Deixe aí a sua sugestão de tema para as nossas lives de lançamento, beleza pura? Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.